Imagine uma garota imigrante, vítima de bullying cruel em uma escola particular de São Paulo. Agora imagine essa mesma garota ligando para o pai, e, no dia seguinte, um helicóptero da Polícia Federal pousando no campo da escola. O que aconteceu depois mudou o país inteiro. Seja muito bem-vindo ao Emoções em Contos, o canal onde histórias emocionam, inspiram e, às vezes, arrepiam. Se essa introdução já prendeu a sua atenção, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo de que estado do Brasil você está assistindo. Vamos espalhar essa história para todos os cantos. Agora, prepare o coração. Porque o que vem a seguir é real demais para ser ignorado. O céu sobre Campinas parecia maior do que qualquer outro que Aminata já havia visto. Era como se tivesse sido estendido além do necessário, vazio e frio, como tudo ali. A adolescente de 14 anos desceu do ônibus escolar pela primeira vez com os ombros encolhidos, as mãos agarradas à alça da mochila e o coração batendo mais rápido do que ela gostaria. Ao seu lado, caminhava Zara, sua mãe, com passos firmes mas olhos cautelosos. Haviam chegado ao Brasil havia apenas 2 semanas, vindas de um campo de reassentamento na fronteira com o Quênia, após anos de espera por aprovação no programa de imigração humanitária. Era uma nova vida. Pelo menos, era o que diziam. A escola que agora se erguia diante delas era a Escola Estadual Dr. Oswaldo Duarte, um prédio cinzento, alto, impessoal, com uma bandeira do Brasil tremulando no vento seco. Para Aminata, aquilo tudo era uma sequência de códigos que ainda não sabia decifrar. Os grupos de estudantes rindo alto no pátio, os armários com portas tortas, os sons de conversas rápidas em um português que ela só entendia pela metade. Na secretaria, Zara conversava com a funcionária em um português esforçado, enquanto Aminata observava cada detalhe ao seu redor. Os cartazes nas paredes, os avisos em folhas de papel A4, os olhares curiosos dos alunos que passavam e anotavam, não apenas como uma aluna nova, mas como alguém completamente fora do padrão. Naquela manhã, Aminata foi designada para a turma do 9º ano. Ao entrar na sala, o silêncio que se seguiu foi cruel. Ela sentiu os olhares imediatamente, alguns de espanto, outros de zombaria disfarçada. Sentou-se no fundo, tentando se encolher na cadeira. O professor não se apresentou nem a acolheu, apenas continuou a rabiscar equações na lousa. O conteúdo era um código indecifrável para Aminata. O português escolar era muito diferente do que ela aprenderá nas aulas básicas oferecidas no abrigo. A barreira do idioma era mais do que dificuldade, era isolamento. Na hora do recreio, o desconforto aumentou. O pátio era barulhento, lotado e dividido em pequenos grupos. Turmas bem definidas ocupavam bancos e degraus inteiros. Aminata pegou seu lanche com as mãos trêmulas e procurou um canto vazio. Mas ao passar por um grupo que dominava o espaço central do pátio, um garoto de boné virado para trás, Rafael, como saberia depois, olhou diretamente para ela e disse em voz alta: "Bem-vinda ao Brasil, hein?" Ele sorriu com deboche, e outros ao redor riram. Uma garota de cabelo liso tingido de loiro e maquiagem carregada, Bruna, riu alto, mostrando algo no celular. Um terceiro garoto, maior, com cara de poucos amigos, Léo, apenas soltou um assobio abafado. Aminata abaixou a cabeça e continuou andando. Não respondeu. Mas gravou os rostos. Naquela noite, escreveu em seu caderno novo, dado por uma assistente social da ONG de apoio a refugiados. Na escola, ninguém falou comigo. Só riram. Fiquei sozinha. Não entendi as palavras, mas entendi o olhar. Eles acham que eu sou estranha. E talvez eu seja. Os dias seguintes foram ainda mais duros. Encontrou seu armário rabiscado com frases ofensivas. Seu nome escrito errado, com zombarias. Um desenho tosco de um camelo com a frase "Volta pro deserto". Os professores pareciam não notar, ou não querer notar. Em casa, Zara tentava consolar a filha com palavras suaves e carinhos no cabelo. "É só o começo, minha filha. Logo você vai se adaptar. Vai fazer amigos." Mas Aminata sabia que o problema não era o idioma. Era o lugar. Um lugar onde ela não era apenas estrangeira, era, para muitos ali, um estorvo. Os agressores se tornaram constantes. Rafael sempre à frente, lançando piadas e frases ácidas. Bruna, com sua gargalhada estridente, fazia questão de repetir o que Rafael dizia, para garantir que ninguém deixasse de rir.
Léo, o mais calado, parecia sempre pronto para empurrar, trancar o caminho ou sumir com seus cadernos. Na terceira semana, ela voltou para casa com o véu rasgado. Disse que foi acidente, mas Zara soube que não era. No olhar da filha havia algo novo, uma mistura de raiva e exaustão. O silêncio de Aminata se tornou um escudo. Ela observava, anotava, absorvia. E por mais que tentassem apagá-la com insultos e indiferença, ela resistia. Ela ainda não falava bem o português. Mas já começava a entender a língua do preconceito. E, mais importante, estava aprendendo a linguagem do enfrentamento silencioso. Na escola estadual Dr. Osvaldo Duarte, o silêncio era um idioma que poucos sabiam falar, e menos ainda compreendiam. Para Aminata, tornou-se uma segunda pele. Ela não discutia. Não respondia. Mal falava. Apenas observava. Cada piada velada. Cada olhar prolongado. Cada ombro propositalmente lançado contra o seu no corredor. Ela decorava os gestos hostis como quem aprende uma música, sem precisar ouvir a letra. Era um padrão, e ela o reconhecia com precisão. Mas o que mais a impressionava não era a crueldade dos colegas. Era o fato de que os adultos não pareciam ver. Ou pior, fingiam não ver. Na primeira vez que um copo de achocolatado foi acidentalmente derramado sobre seu caderno, o professor de português olhou, fez uma careta, e continuou escrevendo na lousa. Quando Bruna passou por ela no pátio e deixou escorregar um rainha do ebola, a inspetora presente fingiu não ter ouvido. E quando Rafael riu alto ao imitar seu sotaque durante a aula de geografia, a professora apenas suspirou, pedindo respeito mútuo. O silêncio da escola era ensurdecedor. Aminata, no entanto, transformava tudo isso em registro. Cada noite, sentava-se em sua pequena escrivaninha improvisada e anotava o que viverá naquele dia. As palavras ainda vinham quebradas, com português hesitante, mas carregadas de verdade. Hoje, esbarrei em Léo no corredor. Ele sorriu, mas não era sorriso. Era faca. Senti que Bruna colou o bilhete nas minhas costas. Não tirei. Preferi não saber o que dizia. As palavras eram sua resistência. Zara notava o cansaço nos olhos da filha, mas não insistia. Oferecia chá de erva doce, gestos de carinho, conselhos simples. Você só precisa ser paciente. As pessoas mudam. Mas Aminata já começava a desconfiar de que não era paciência que faltava ao mundo. Era compaixão. Em uma das poucas conversas noturnas, quando o vento soprava por entre as frestas da janela e os ruídos da rua vazia enchiam a casa, Zara mencionou o nome que Aminata não ouvia havia semanas. Seu pai teria orgulho de como você está enfrentando tudo isso. A garota, que dobrava uma blusa desbotada, parou. Ele sabe? Zara hesitou. Abaixou os olhos. Sabe. E por que ele não liga? A resposta demorou mais do que o normal. Porque o trabalho dele exige distância. Às vezes, silêncio. Aminata engoliu seco. Não perguntou mais nada. Mas à noite, antes de dormir, escreveu. Meu pai é como uma história sem final. Ele existe, mas vive fora das páginas. Talvez seja uma sombra. Talvez um escudo. Ela mal se lembrava do rosto dele. Tinha flashes, uma mão firme segurando a dela, uma voz grave em uma língua que agora falava pouco, um sorriso discreto sob o sol africano. Mas não havia fotos. Nem mensagens. Apenas menções vagas e um nome que flutuava como neblina. Bacari. Na escola, a rotina seguia. Rafael continuava sendo o centro de tudo que era cruel. Bruna ria das coisas que dizia. Léo cumpria o papel de sombra intimidadora. E Aminata resistia. Não com força física, mas com presença. O silêncio dela incomodava. Talvez mais do que qualquer grito. Porque não importava o que fizessem, ela continuava ali. Sem abaixar a cabeça. Sem explodir. Sem fugir. Aos poucos, uma presença diferente começou a se formar em sua órbita. Uma menina de óculos, baixa, cabelos crespos e cadernos cheios de anotações. Raquel. Ela observava como Aminata observava o mundo, com cuidado. Um dia, no corredor, depois de Aminata recolher seu caderno molhado do chão, Raquel parou ao lado dela e ofereceu um guardanapo para secar. Tá tudo bem? Perguntou. Aminata hesitou. Depois,
Apenas acenou com a cabeça. Raquel não insistiu. Só ficou ali por um instante a mais do que o necessário. Um instante silencioso, mas cheio de significado. Aminata anotou no caderno naquela noite. Uma menina me ajudou hoje. Ela não disse muito. Mas ficou. E isso foi muito. O mundo seguia duro. Mas o escudo de silêncio começava a rachar. E talvez, por entre as frestas, começasse a nascer algo mais forte. Havia algo nos olhos de Raquel que Aminata reconhecia, embora nunca tivesse visto antes, uma espécie de silêncio aprendido, mas não imposto. Um silêncio que vinha de dentro, onde dores antigas se escondem e cicatrizam em silêncio. Raquel era como um espelho de Aminata, só que com palavras que ela ainda não sabia usar. Raquel não fazia parte de nenhum dos grupos barulhentos da escola estadual Dr. Oswaldo Duarte. Não sentava com os populares, não tentava desaparecer. Era uma presença tranquila, com seus óculos redondos, camisetas com frases de livros e uma mochila sempre cheia de cadernos coloridos. A primeira conversa entre elas não veio de uma pergunta, mas de um gesto. Aminata havia deixado cair um livro no pátio. Estava se abaixando para pegar quando Raquel, sem dizer nada, agachou-se ao lado e entregou um caderno que tinha escorregado mais longe. Seus olhos se encontraram por um breve instante. Nenhuma palavra. Apenas um aceno de cabeça e um obrigada sussurrado. Nos dias que se seguiram, Raquel passou a aparecer nos mesmos lugares. Na biblioteca durante o intervalo, na fileira lateral da sala de ciências, nos bancos mais afastados do pátio. Não se impunha. Só ficava ali, e isso bastava. Na quarta-feira daquela semana, Raquel sentou-se próxima de Aminata na biblioteca. Enquanto folheava um livro de história do Brasil, disse sem tirar os olhos da página. Minha avó me ensinou a nunca desprezar o silêncio. Ela sobreviveu ao regime militar. Disse que às vezes o silêncio é o que resta quando o mundo grita alto demais. Aminata não respondeu de imediato. Depois apenas murmurou. Minha mãe também fala isso. Sobre silêncio. Mas às vezes, parece que ninguém escuta, mesmo quando você fala. Raquel fechou o livro com calma. Talvez você só esteja falando com as pessoas erradas. A partir daquele momento, uma aliança nasceu. Não com promessas, nem com grandes gestos. Mas com pequenas permanências. Um lugar na mesa reservado no recreio. Um caderno com anotações em português simplificado para ajudar Aminata nas matérias. Sorrisos discretos quando Bruna passava bufando de inveja. Numa tarde chuvosa, sentada sob o toldo do pátio da escola, Raquel comentou algo que tocou fundo. Uma vez, no ensino fundamental, escreveram uma suástica no armário da minha prima. Ela parou de usar o sobrenome Correm por vergonha. Eu jurei que nunca faria o mesmo. Aminata olhou para ela, surpresa. Isso aconteceu aqui? Não nesta escola. Mas aqui em Campinas. E foi o bastante para eu entender que o ódio não precisa ser gigante para doer. Ele só precisa se repetir. Elas ficaram em silêncio. A chuva batia firme no plástico do toldo. Raquel virou-se para Aminata e perguntou com a voz baixa. Você me entende, né? Aminata assentiu. Entendo. A partir daí, as duas começaram a andar juntas, discretamente, mas sempre lado a lado. Não chamavam atenção. Não confrontavam Rafael e seu grupo diretamente. Mas também não recuavam. Os agressores notaram. Olha só, zombou Bruna certo dia, a panelinha das esquisitas se formou. Raquel apenas deu um leve sorriso de canto. Melhor ser esquisita do que vazia. Aminata riu baixinho. Pela primeira vez em semanas. Era o começo de algo. Não uma revolução barulhenta, mas uma mudança subterrânea. A resistência silenciosa de quem já apanhou demais para se assustar com palavras. Naquela noite, Aminata escreveu em seu caderno. Ela não pergunta. Ela entende. Não me obriga a falar. Só me mostra que, se eu quiser, posso. Isso é amizade? Ela ainda não sabia o nome exato daquilo. Mas sabia que, ao lado de Raquel, o mundo parecia menos frio. E o silêncio, já não era mais uma prisão. Era abrigo. O caderno de capa vermelha não chamava atenção à primeira vista. Não tinha adesivos, desenhos ou frases marcantes. Era discreto, como Aminata preferia ser.
Mas dentro dele moravam todas as palavras que ela ainda não conseguia dizer em voz alta. Era ali que ela traduzia a solidão, os olhares tortos, o medo de errar até no jeito de caminhar. Era onde registrava cada fragmento de pensamento em português hesitante, intercalado com palavras em somali que, mesmo sem tradução, sabiam exatamente o que ela sentia. Hoje, fingi que não ouvi. Mas ouvi. Sempre ouço. O professor viu e desviou os olhos. Eu vi também. Ninguém quis ver de verdade. Sinto falta do som da minha língua no pátio. Raquel é silêncio bom. Silêncio que escuta. Ela escrevia todos os dias. Às vezes entre as aulas, às vezes em casa, depois do jantar simples que Zara preparava. Era um ritual. Uma forma de lembrar a si mesma que existia, que tinha valor. Que não era apenas aquilo que os outros diziam que ela era. Raquel sabia da existência do caderno, mas nunca tentou abri-lo. É seu mundo, disse uma vez. E eu vou respeitar ele. Mas nem todos tinham esse cuidado. Foi numa quinta-feira, depois da aula de ciências. O professor pediu que todos fossem mais cedo para o laboratório da escola. Aminata, distraída com o conteúdo, esqueceu o caderno sobre a carteira. Raquel a chamou, e por um instante ela não percebeu que o tinha deixado para trás. E foi o bastante. Rafael notou o caderno abandonado. Pegou-o com um sorriso torto no rosto. Bruna viu e soltou uma risada estridente, cochichando algo no ouvido de Léo, que só fez balançar a cabeça, como quem já sabia o que viria. Diário da Princesinha do Deserto, disse Rafael, folheando as páginas enquanto caminhava até o centro da sala. Alguns alunos ainda se organizavam para sair, sem perceber o que estava prestes a acontecer. Rafael pigarreou e leu em voz alta. Hoje, achei que não ia chorar. Mas doeu de outro jeito. Como pedra no peito. Como se eu não tivesse onde existir. Risadas surgiram. Risos desconfortáveis, de quem sabe que está ouvindo algo que não deveria, mas não consegue desviar o olhar. Olha só isso, continuou Rafael. Raquel entendeu sem perguntar. Que bonitinho. Amor de refugiada por nerdinha judia. Parece cena de novela da tarde. Mais risos. Alguns apenas assistiam em silêncio, envergonhados, mas incapazes de fazer qualquer coisa. Aminata voltava do laboratório quando ouviu sua dor sendo transformada em piada. Parou na porta. Ficou imóvel por um instante. Depois entrou. Raquel a viu e correu até ela. Aminata. Mas ela já caminhava em direção a Rafael. O rosto neutro. O olhar firme. Devolve. Rafael levantou o caderno como quem brinca com a dor do outro. Você escreve bem, sabia? Devia publicar isso. Mas com final feliz, tipo. Então ela voltou pro lugar de onde veio. Raquel se colocou entre eles. Rafael, já deu. Passou de todos os limites. E você vai fazer o quê, nerd do Grêmio Literário? Vai me processar com poesia? O professor retornava à sala, mas o estrago já estava feito. Aminata deu um passo à frente. Estendeu a mão. Devolve. Agora. O tom não era alto. Mas a firmeza cortou o ambiente como faca. A sala silenciou. Rafael hesitou. Por um segundo, pareceu desconcertado. Jogou o caderno sobre a carteira de Aminata com um estalo seco e saiu da sala com o sorriso cínico que já era sua assinatura. Quando ele se foi, ninguém se mexeu. Raquel segurou o braço da amiga. Você quer ir à direção? Aminata sentou-se. Fechou o caderno com cuidado. Depois sussurrou. Ainda não. Raquel franziu a testa. Por quê? Porque agora eles sabem quem eu sou. E logo, o mundo também vai saber. Naquela noite, ela reescreveu a página violada. As mesmas palavras. Sem mudar uma vírgula. Mas no final, acrescentou. Hoje, roubaram minhas palavras. Mas quando ouvi elas em voz alta, percebi que eram verdade. E verdade, quando dita, já é semente. A escola amanheceu cinza por fora, mas Aminata sentia um peso ainda mais escuro por dentro. O episódio do caderno ecoava em sua mente como um sussurro que não se calava, mesmo diante do barulho do mundo. Rafael não sofreu nenhuma punição. O professor que viu a cena limitou-se a escrever um relatório genérico, sem citar nomes.
A direção da escola estadual Dr. Osvaldo Duarte não tomou nenhuma providência. E a turma fingia que nada havia acontecido. Raquel estava revoltada. Eles querem que você aceite. Que engula seco. E depois ache que a culpa foi sua. Aminata não respondeu. Nem naquela hora, nem nas seguintes. Guardou o caderno, agora mais precioso do que nunca, e passou o resto do dia em silêncio. Ao voltar para casa, Zara percebeu o olhar distante da filha. Não insistiu. Apenas colocou uma tigela de canja sobre a mesa e se sentou no sofá, onde começou a bordar em silêncio, como fazia sempre que a preocupação batia mais forte. Aminata subiu para o quarto. Sentou-se na beira da cama com o caderno fechado no colo, o celular nas mãos, os dedos imóveis sobre a tela. A noite descia devagar sobre a cidade, mas dentro dela a escuridão chegava mais rápido. Respirou fundo. Desbloqueou o celular. Abriu a única conversa sem histórico, o número do pai, salvo com uma palavra simples: baba. O coração batia forte. Por um instante, pensou em desistir. Mas então apertou o botão de chamada. Chamou uma vez. 2. 3. Clique. Alô? A voz era grave, firme. E ao mesmo tempo distante. Mas ela a reconheceu como se fosse a única coisa verdadeira do mundo. Pai. Silêncio. Aminata? Era a primeira vez em anos que ouvia seu nome na voz dele. E soava como abrigo. Ela sentiu as lágrimas chegando, mas segurou. Sou eu. Como você está? Ela hesitou. E então, com a voz baixa, como se confessasse algo proibido. Pai, eu não aguento mais. Do outro lado, o silêncio era carregado de decisão. O que fizeram com você? Eles riem. Me cercam. Me tiram. Me rasgam por dentro. E ninguém vê. E quando vê, finge que não viu. Os professores? Alguns riem junto. Outros só passam. Nova pausa. Você contou à sua mãe? Ela diz que vai passar. Que é preciso ser forte. E você tem sido. Mas eu não quero só sobreviver. Quero viver. Do outro lado, a respiração de Bacari ficou mais lenta. Mais controlada. Escute com atenção, filha. Eu vou resolver isso. Mas preciso que você continue indo à escola. Que siga a sua rotina. Pode fazer isso por mim? Posso. Boa menina. Ela ficou em silêncio, sentindo a voz dele como um cobertor quente. Você vem? Talvez antes do que imagina. A ligação terminou do nada. Não houve adeus, nem promessas. Apenas um eco no escuro, como se o mundo tivesse parado por um instante. Aminata permaneceu sentada com o celular nas mãos. Depois abriu o caderno e escreveu. Hoje, falei com meu pai. Não sei o que ele vai fazer. Mas sei que alguma coisa vai acontecer. Ele me ouviu. E isso foi a primeira coisa que me fez sentir viva em muito tempo. Antes de ser apenas um nome sussurrado por Zara em noites difíceis ou uma voz distante no telefone, Bacari Osman fora um homem conhecido por poucos e temido por alguns. No calor árido da Somália, muito antes de Aminata nascer, Bacari era o tipo de homem que andava por zonas de conflito como se fossem ruas de sua infância. Fardado, mas sem país, ele integrava uma unidade especial da ONU, uma força silenciosa que escoltava comboios humanitários, protegia civis sob risco e resgatava reféns em áreas de conflito. Seu rosto raramente aparecia em fotos. Mas seu nome, ou melhor, seu apelido, corria entre rádios táticos e relatórios selados, o fantasma da proteção. No campo, não precisava gritar. Seu silêncio era comando. Seu olhar, bússola. Liderava com poucas palavras e presença absoluta. Mas fantasmas, por natureza, não permanecem muito tempo em um só lugar. Após uma missão mal-sucedida na fronteira entre a Etiópia e a Somália, na qual Bacari escoltou uma equipe médica em meio a uma emboscada quase fatal, ele desapareceu dos registros. Por um tempo, nem Zara sabia seu paradeiro. Quando reapareceu, trazia em mãos uma proposta dos Estados Unidos: cidadania, segurança para sua família e uma nova missão. Uma função sem crachá. Sem uniforme. Sem nome.
Hoje, Bacari trabalha para uma divisão confidencial ligada a órgãos de inteligência brasileiros em parceria com o setor diplomático norte-americano. Uma equipe especializada em proteção de civis sob risco sistêmico, especialmente refugiados, jornalistas ameaçados, crianças em condição vulnerável. A sede da divisão fica em Brasília, em um prédio sem logotipo, próximo à esplanada. Lá, ele recebe relatórios que não vão ao noticiário. Analisa ameaças que não chegam ao conhecimento público. Protege pessoas que talvez jamais saibam que estiveram em perigo. Mas naquele dia, sentado em sua sala sem janelas, Bacari não olhava para estatísticas internacionais. Ele escutava, pela terceira vez, a gravação da ligação de sua filha. Pai, eu não aguento mais. A voz de Aminata atravessava sua couraça mais forte do que qualquer granada. Ele pausava, voltava, ouvia cada silêncio. Cada suspiro sufocado entre palavras. Com um comando, ativou sua interface segura. No visor, surgiram 3 nomes destacados. Rafael Almeida. Bruna Teixeira. Leonardo Menezes. Ao lado de cada um, apareceram registros escolares, postagens arquivadas de redes sociais, boletins, ocorrências internas da escola. Um dossiê se formava diante dele. Bacari falou baixo, para si mesmo. Mapear. Rastrear. Neutralizar. Sem ruído. Sem erro. Na gaveta trancada, havia um crachá preto sem brasão, com uma letra gravada em relevo, S ao redor, um anel quebrado, símbolo da divisão conhecida por poucos como proteção silenciosa. Ao tirá-lo, seu semblante mudou. Tornou-se pedra. Ele não era um agente comum. Era um chamado de emergência. Alguém ativado quando o silêncio da justiça era alto demais. Na tela, uma nova linha surgiu. Objetivo: proteger ativo prioritário, código, NIMBA. Menina em imigração de baixo acesso ameaçada. Bacari apertou o botão de autorização. O sistema confirmou. Operação autorizada, nível 2. Mobilização tática não letal. Início imediato. Levantou-se com calma. Vestiu o paletó. Ajustou o relógio. E murmurou para si: hora de proteger o que é meu. Enquanto isso, a quilômetros dali, Aminata dormia. Ainda inquieta, mas em paz pela primeira vez em semanas. Sem saber que, naquele exato momento, o mundo ao seu redor começava a se mover. E que o homem que ela chamava de pai, acabava de ser ativado. Na manhã seguinte à ligação, Aminata acordou diferente. Não houve milagre. Nenhuma cicatriz havia sumido. O mundo seguia igual. O vento ainda cortava o rosto no ponto de ônibus, os olhares ainda eram curiosos ou duros, as risadas maldosas ainda ecoavam pelos corredores da escola estadual Dr. Osvaldo Duarte. Mas algo dentro dela havia se movido. Silencioso, firme. Como se, pela primeira vez, houvesse alguém por trás dela. Não empurrando. Não carregando. Apenas, presente. Seu pai havia escutado. E isso mudava tudo. Aminata entrou na escola com os ombros retos. Caminhou até o armário, mesmo já esperando encontrar algo colado nas portas, e encontrou. Um papel preso com fita adesiva e letras garrafais. Princesa do Ter. Ela leu. Tirou o papel com calma. Dobrou em 4 partes. E jogou no lixo com a mesma tranquilidade com que respirava. Raquel a viu de longe. Você tá bem? Perguntou. Hoje, tô. Na aula de português, quando Rafael soltou um falso espirro seguido de um Oxalá abençoe, esperando gargalhadas, Aminata apenas o encarou. Não com medo. Com algo novo, desprezo consciente. Ele sentiu. E isso o incomodou. Os agressores reagiram à mudança de Aminata como animais encurralados, com mais agressividade. Como se o simples fato de ela continuar de pé, mesmo ferida, fosse mais ameaçador do que sua própria presença. No corredor do bloco de história, Léo bloqueou sua passagem com o corpo. Você acha que agora é intocável porque tem uma amiguinha e um caderninho? Ela olhou, desviou dele com tranquilidade e respondeu em tom firme. Você é só mais um capítulo. Raquel sorriu. Você tá parecendo invencível hoje. Aminata balançou a cabeça. Não. Só não tenho mais medo de ser vista. Mas o pior ainda estava por vir. Na sexta-feira, no fim do dia,
Aminata encontrou sua mochila jogada no chão da sala, aberta, com os cadernos rasgados e a garrafinha de água derramada sobre as anotações. Rafael estava no fundo, de braços cruzados. Bruna observava de longe, com a cabeça encostada na parede, sorrindo. Dessa vez, ela não recolheu os materiais em silêncio. Pegou cada item com calma, colocou sobre a mesa do professor e disse: "Isso aconteceu enquanto o senhor não estava na sala. E vai continuar acontecendo se ninguém fizer nada." O professor, desconcertado, tentou minimizar. "Às vezes os alunos exageram nas brincadeiras, Aminata." Ela o interrompeu, com a voz baixa, mas cortante. "Isso não é brincadeira. É covardia. E toda vez que vocês fingem não ver, escolhem um lado." Raquel, ao seu lado, cruzou os braços. O professor não respondeu. Apenas abaixou os olhos. Na saída, enquanto caminhavam em direção ao portão, Raquel comentou: "Você não tá mais se defendendo. Tá, afirmando quem é." "Não foi a coragem que chegou", disse Aminata. "Foi a vergonha que foi embora." Mais tarde, ao chegar em casa, Zara percebeu o estado da mochila, os papéis molhados, os livros amassados. Aproximou-se, com um olhar preocupado. "Quer me contar o que aconteceu?" "Não hoje." E, pela primeira vez, Zara não insistiu. Confiava na filha de um jeito novo, como quem presencia alguém nascendo de dentro da própria dor. Naquela noite, Aminata escreveu algo breve. "Eles não me atacam porque sou fraca. Atacam porque, mesmo sangrando, eu não caio. E agora eles têm medo do som que meu silêncio faz." O fim daquela semana trouxe uma mudança estranha na atmosfera da escola estadual Dr. Osvaldo Duarte. Não houve sirenes. Nenhum comunicado oficial. Mas algo no ar havia mudado. Como se o mundo ao redor da escola estivesse segurando a respiração. Foi Raquel quem percebeu primeiro. Na manhã de quarta-feira, enquanto esperava Aminata no portão principal, notou um carro preto estacionado do outro lado da rua. Não era o modelo em si que chamava atenção, era o jeito como estava parado, silencioso, com os vidros escurecidos, motor desligado, mas com alguém claramente observando do banco da frente. "Estranho", murmurou para si mesma. No dia seguinte, eram 2 carros. E dessa vez, um homem de terno escuro, alto, com um ponto eletrônico visível na orelha, desceu de um dos veículos e caminhou calmamente até a lateral da escola, onde ficou por vários minutos, como quem aguarda um sinal que só ele entende. Raquel observava tudo da janela da biblioteca. Chamou Aminata, que estava organizando seus cadernos. "Vem cá. Preciso te mostrar uma coisa." As duas ficaram lado a lado, os rostos colados no vidro. "Tá vendo aquele cara?" Raquel perguntou. "Ele não é da segurança da escola. E eu vi ele ontem no mesmo lugar." Aminata não respondeu. Apenas observou, com a atenção de quem reconhece um padrão. Durante a aula de atualidades, Raquel ouviu um comentário solto do professor substituto, Sr. Delgado, um homem sempre contido, mas que naquele dia parecia desconfortável. Enquanto recolhia os trabalhos, sussurrou para uma colega: "A direção recebeu uma ligação de Brasília ontem. Algo sobre uma auditoria e segurança institucional. Mas ninguém explicou direito." Raquel ouviu. E entendeu na hora, aquilo não era comum. No intervalo, resolveu encarar a coordenadora pedagógica com uma pergunta direta. "Professora, é verdade que a escola recebeu um contato do governo?" A mulher forçou um sorriso, ajeitou os óculos e respondeu: "São assuntos administrativos, Raquel. Coisas que não dizem respeito aos alunos." Mas a resposta apenas confirmou o que Raquel já suspeitava: algo importante estava acontecendo. Ela voltou até Aminata, que estava sentada no banco externo da biblioteca, escrevendo no caderno com concentração. "Tem gente observando a escola. Homens com fone no ouvido." E o professor comentou sobre uma ligação de Brasília. "Isso não é normal." Aminata levantou os olhos. Sua expressão era serena, quase previsível. "Meu pai disse que ia resolver. E que eu precisava continuar vindo para a escola como se nada tivesse mudado." Raquel arregalou os olhos. "Você acha que tudo isso é por causa dele?" "Eu não acho. Eu sei." Nos dias seguintes, os movimentos aumentaram discretamente. Alguns professores estavam mais tensos.
A diretora, antes quase ausente dos corredores, agora caminhava apressada com pastas nos braços e expressão preocupada. Novos rostos começaram a aparecer ao redor da escola, homens e mulheres discretamente vestidos, mas com postura firme. Sempre atentos. Sempre presentes. A escola seguia funcionando. As aulas continuavam. Mas ninguém conseguia ignorar que havia algo, ou alguém, vigiando tudo. Rafael, Léo e Bruna, que antes ocupavam os espaços com tanta segurança e barulho, estavam mais calados. Rafael, principalmente, parecia desconfortável, virando o pescoço com frequência a cada ruído fora do comum. Raquel percebeu e comentou: parece que os caçadores viraram as presas. E Aminata, sem tirar os olhos do caderno, apenas disse: eles sabem que tem algo vindo. E quando o silêncio começa a se mover, ele assusta. A noite caiu com um peso estranho naquela quinta-feira. Aminata jantou em silêncio. Zara tentava manter a rotina, mesa posta, sopa quente, pão sírio aquecido no forno. Mas suas mãos tremiam levemente ao servir, e o olhar se voltava para a janela a cada ruído da rua, como se esperasse que algo, ou alguém, surgisse da escuridão. Aminata percebeu. Mas não perguntou. Depois do jantar, subiu para o quarto, como sempre, abriu o caderno. Estava escrevendo sobre Raquel, sobre a leveza rara de encontrar alguém que entende, quando ouviu a campainha tocar. Não foi um som estridente. Foi quase educado. Mas no silêncio do apartamento, soou como uma sirene. Zara parou no meio da sala. O corpo todo enrijeceu. Ficou assim por 3 segundos antes de se mover. Caminhou até a porta com passos lentos, contidos. Não olhou pelo olho mágico. Aminata desceu alguns degraus discretamente, o suficiente para observar sem ser notada. Zara abriu a porta com apenas uma fresta. Do lado de fora, um homem de meia idade, pele escura, óculos escuros, mesmo sendo noite, e um casaco que parecia ter atravessado muitos invernos. Ele não sorriu. Apenas disse: preciso falar com você. É sobre o Bacari. Zara empalideceu. Abriu a porta devagar, deixando-o entrar. Fechou rapidamente e girou a tranca com um gesto seco. Você tá maluco? Aparecendo aqui? Depois de tudo? Não havia outra forma. Você devia ter avisado. E você devia ter contado a ela o que estava prestes a acontecer. Aminata não entendia tudo, mas a tensão era evidente. O homem olhou ao redor, como se procurasse escutas, e só então sentou-se. Ele ativou o protocolo. Está oficialmente em campo. Zara fechou os olhos. Você tá dizendo que o Bacari voltou a operar? Não só voltou. Ele entrou com pedido de ação interna. Proteção direta a menor civil. O alvo da operação é a escola da sua filha. Zara levou as mãos à cabeça. Não. Não. Ele prometeu. Disse que se eu viesse com ela, ele ficaria fora. Que ela teria uma vida normal. Ele tentou. Durante anos. Mas ela ligou. E você sabe como o Bacari é. Quando ouviu a voz dela, tudo mudou. Zara andava de um lado pro outro, os olhos cheios d'água. Ela é só uma menina. Não mais. Nesse momento, Aminata desceu um degrau a mais. A madeira rangeu. Zara virou-se de imediato. Você tava ouvindo? Aminata apareceu completamente. Quem é ele? O homem se levantou. Sua postura era respeitosa, mas firme. Meu nome é Khalid Nuru. Trabalhei com seu pai por muitos anos. Em missões que o mundo nem acreditaria se soubesse. Você, um soldado. Algo parecido. Hoje, sou um fantasma. Assim como ele. Aminata olhou para a mãe. Por que nunca me contou? Porque fez parecer que ele era só ausente? Zara respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Porque eu queria que você tivesse uma vida. Escola, amigas, sonhos. Não queria que sua história começasse com códigos, protocolos e ameaças. Eu fugi da guerra, Aminata. Mas esqueci que ele era feito dela. Khalid foi até a porta. O Bacari está vindo. Não sei quando. Mas sei que está perto. E quando ele chegar, nada será como antes. Antes de sair, entregou a Aminata um envelope pequeno. Não abra ainda. Espere o momento certo.
Você vai saber quando for. Zara não impediu. Apenas fechou a porta com cuidado. E encostou a testa nela por longos segundos. Aminata subiu com o envelope nas mãos. Sentou-se na cama. O silêncio do quarto parecia mais pesado do que nunca. Do lado de fora, a cidade seguia como se tudo estivesse igual. Mas dentro dela, tudo havia mudado. Pegou o caderno e escreveu. Minha vida não é um campo de batalha. Mas parece que meu nome está marcado num mapa que eu não consigo ver. E agora, o passado está batendo na porta. A semana começou com o céu nublado e um peso no ar que nem a brisa fria da manhã conseguia dispersar. Algo havia se rompido. A paciência de Aminata. O silêncio da escola. O medo de Rafael. Raquel percebia. Ela notava os olhares trocados, os cochichos mais tensos do que nunca, e a inquietação nos passos de quem antes se achava intocável. Eles estão agitados demais, disse baixinho, andando ao lado de Aminata no corredor. Como se soubessem que o fim tá chegando, e quisessem dar um último golpe. Aminata não respondeu. Estava mais contida do que nunca. Havia aprendido que, às vezes, o silêncio não é fraqueza, é estratégia. Mas os valentões não tinham aprendido nada. Foi numa terça-feira. Final da tarde. As aulas de educação física estavam se encerrando, e os alunos voltavam para os vestiários para trocar de roupa antes da saída. Aminata ficou por último, como sempre fazia. Esperava o espaço esvaziar para não ter que se despir sob olhares maldosos. Ela entrou sozinha no vestiário feminino. A luz fluorescente oscilava. A umidade nas paredes dava um ar de abandono. Sentou-se num dos bancos e tirou os tênis. Foi quando ouviu passos. Leves. Rápidos. E então, um estrondo. A porta se fechou com força e, segundos depois, o som seco de trancas sendo acionadas do lado de fora. Ela se levantou num salto. Correu até a entrada. Puxou a maçaneta. Trancada. Oi, gritou. Tem alguém aí? Nada. Silêncio total. Aminata bateu na porta. Depois socou. Ouviu risadas abafadas do outro lado, uma voz que reconheceu de imediato. Bruna. Boa sorte aí dentro, princesa do silêncio. E os passos se afastaram. Aminata encostou-se à parede fria. A luz piscava sobre sua cabeça. O eco do próprio coração era sua única companhia. Tentou o celular. Sem sinal. Não dentro daquele vestiário enterrado em concreto e aço. O tempo deixou de fazer sentido. Ela não sabia se era tarde, noite ou se o mundo do lado de fora seguia sem ela. Mas ela não chorou. Sentada no chão gelado, abraçada aos joelhos, manteve os olhos abertos. Atentos. Pensava em Raquel. Em Zara. No caderno. E no pai. Foi só no início da noite, quando o sinal do celular voltou por breves segundos, que ela se levantou, destravou o aparelho e abriu o contato salvo em letras maiúsculas. Baba. Sem pensar duas vezes, apertou o botão de gravação. Sua voz saiu baixa. Rígida. Sem tremor. Pai, chegou a hora. Eles passaram do limite. E eu não vou cair de novo. Mas preciso de você. Enviou a mensagem. Na mesma hora, a luz do vestiário apagou por completo. Ela ficou ali, no escuro. Esperando. Mas não com medo. Meia hora depois, uma funcionária da limpeza encontrou a porta trancada. Quando abriu, Aminata saiu com o rosto suado e os olhos vermelhos. Passou por ela em silêncio. Foi direto para casa. A funcionária, assustada, foi direto à coordenação. No caminho de volta, já dentro do ônibus, Aminata olhou pela janela escura e se perguntou se ele já teria escutado a mensagem. A resposta veio poucas horas depois. Não em palavras, mas em ação. Na madrugada seguinte, as câmeras de segurança da escola registraram movimentações incomuns. 2 veículos escuros estacionaram em lados opostos da entrada principal. Homens vestidos de preto desceram. Um carregava um tablet. Outro, uma maleta prateada. No topo do prédio da administração, uma luz acendeu. Depois outra. Depois todas. No centro da tela de um monitor, em uma sala segura a centenas de quilômetros dali, o rosto de Bacari surgiu entre sombras. Autorização concedida. A partir deste momento, a unidade será ativada.
A escola entrou em observação. Na manhã seguinte ao episódio no vestiário, a escola parecia operar em outra frequência, mais baixa, mais densa, como se até o ar tivesse mudado. A escola estadual Dr. Oswaldo Duarte mantinha seu ritmo costumeiro, alunos nos corredores, professores entrando em sala, o som dos armários metálicos se fechando com força. Mas havia algo diferente. Raquel foi a primeira a perceber. Enquanto cruzava o pátio, viu um sedã preto fosco parado do outro lado da rua, com o motor ligado e vidros escurecidos. Não era carro de ninguém da vizinhança. Não tinha placa da cidade. Nem poeira. Meia hora depois, outro veículo estacionou discretamente na esquina, uma SUV preta, idêntica, que ficou menos de 2 minutos e seguiu em frente. Mais tarde, surgiram mais 2. Sempre os mesmos modelos. Sempre discretos. Raquel correu até Aminata, que organizava seus livros perto dos armários do segundo andar. Estão cercando a escola. Aminata ergueu os olhos. Quantos? Já contei pelo menos 4 carros. Todos pretos. Mesmo tipo de vidro escuro. Nenhuma placa daqui. E tem um homem com fone de ouvido perto da quadra. Tá disfarçado, mas mal feito. Aminata não disse nada. Apenas fechou o armário com calma e respirou fundo. Então começou. Raquel franziu a testa. Começou o quê? O que meu pai prometeu. Enquanto os professores tentavam manter a normalidade, os alunos se agitavam. Rumores começaram a se espalhar pelos corredores. Vai ter visita do MEC? Será que é alguma operação da Polícia Federal? Teve gente do governo aqui semana passada, né? Rafael, sentado no refeitório com Léo e Bruna, observava a movimentação pela janela. Esses caras não são da PM nem da Civil, disse, visivelmente incomodado. Eu já vi agente federal antes. E esses não têm nem identificação. Léo estalou os dedos, tentando bancar o tranquilo. Você acha que tem a ver com aquilo? Rafael apertou os punhos. Ela não teria coragem. Não tem peito para isso. Mas o tom dele entregava o contrário. Dúvida. Medo. Ao meio-dia, a diretora Marta recebeu uma ligação interna. Atendeu com um suspiro irritado, e largou o telefone com o rosto pálido. Eles chegaram. No alto-falante da escola, a voz da recepcionista ecoou, neutra. Pedimos que todos os alunos permaneçam em sala até novo aviso. A direção está recebendo uma visita oficial. Na biblioteca, Raquel se aproximou de Aminata e falou baixo. Isso tem a ver com o que você mandou pro seu pai, né? Aminata assentiu. Ele não responde com promessas. Ele responde com presença. Pouco depois, os primeiros agentes entraram. Usavam ternos escuros, sapatos impecáveis e discretos fones de ouvido translúcidos. Carregavam tablets e pastas com selos que ninguém reconhecia. Não exibiram distintivos. Apenas se identificaram à direção como representantes de uma comissão federal de avaliação interna. A coordenadora tentou argumentar. Mas a escola não foi informada oficialmente. O agente respondeu, sem alterar o tom. Esse era o ponto. A movimentação foi silenciosa, mas firme. 2 agentes seguiram direto para a sala dos arquivos escolares. Outros circularam pelos corredores, observando o comportamento de alunos e professores. Um deles entrou na aula de ciências e sentou-se no fundo, sem dizer uma palavra. Anotava num caderno preto. Rafael cruzou com um dos agentes no corredor. Os 2 se encararam por um segundo. Bom dia, disse o homem, sem sorrir. Rafael desviou o olhar, sentindo o peso da própria culpa. Na saída, Aminata observou o pátio coberto por nuvens e carros discretos parados nas ruas. Ela sabia, aquilo era só o começo. Naquela noite, um e-mail anônimo chegou à redação de um jornal regional. Protocolos de proteção foram ativados em uma escola pública de Campinas. O motivo: falha grave de conduta institucional em casos de bullying. O nome do pai envolvido é Bacari Osma. Na manhã de sexta-feira, a escola estava inquieta. A movimentação da semana, os carros pretos, os homens de terno, os rumores, tudo parecia ter criado uma expectativa coletiva. Os professores estavam mais contidos, os alunos cochichavam mais do que o normal,
e até a diretora evitava cruzar os corredores. Mas ninguém sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Ninguém, exceto Aminata. Ela sentia. Em cada passo até seu armário. Em cada olhada rápida pela janela. Em cada respiração mais contida de Zara naquela manhã. Algo se aproximava, e ela sabia que tinha rosto. Raquel notou o comportamento da amiga. Você tá esperando alguma coisa? Aminata apenas respondeu. Alguém. Às 9h47 da manhã, o portão da escola estadual Dr. Osvaldo Duarte se abriu lentamente para a entrada de um carro preto, com janelas espelhadas, que parou em frente à recepção. Um homem saiu. Alto, pele escura, barba bem cuidada, paletó cinza, olhar firme. Nenhuma identificação visível. Mas bastava olhar para entender, ele não era comum. Bacari Osman caminhava como quem já pertence aos lugares por onde passa. O tipo de passo que não pede licença, anuncia presença. A secretária, desconcertada, levantou-se assim que ele entrou. Pois não, senhor? Estou aqui para visitar a escola. Meu nome é Bacari Osman. Ela digitou algo rapidamente no sistema, buscando algum agendamento. Nada. Desculpe, senhor, mas não temos sua visita registrada. Não estou aqui para uma visita comum. Bacari entregou a ela um pequeno envelope selado. A diretora vai entender. No corredor principal, os alunos começaram a perceber a presença dele. Alguns pararam. Outros apenas o seguiram com o olhar. Era raro ver um homem como aquele na escola, ainda mais com aquele tipo de silêncio que impõe respeito. Ao virar o corredor que levava ao pátio interno, Bacari cruzou com 3 figuras familiares, mesmo sem nunca tê-los visto antes. Rafael, Léo e Bruna. Estavam encostados nos armários, e como sempre, viram em qualquer adulto novo uma chance para zombar. Olha só, disse Rafael, com um sorriso debochado. Mais um pai perdido no prédio. Léo riu. Deve ter vindo reclamar da merenda. Bruna bufou. Ou veio ver se a filhinha dele ainda tá escrevendo no diáriozinho triste. Bacari parou. Virou-se devagar. Encarou os 3 com um olhar que não pedia explicações, ele apenas sabia. Seus olhos não ameaçavam. Avaliavam. Vocês sabem quem eu sou. Rafael cruzou os braços. Deve ser mais um desses pais sensíveis da geração mimimi. Acha que tudo é bullying, né? Bacari se aproximou. A voz saiu baixa, calma, sem pressa. Eu sou o homem que vocês vão desejar jamais terem notado. O trio congelou. O sorriso de Rafael murchou por um segundo, depois ele forçou uma risada. Tá nos ameaçando, tio? Não. Bacari inclinou-se levemente. Estou avisando. Ele se endireitou, ajeitou o paletó e virou as costas. Antes de desaparecer no fim do corredor, olhou por cima do ombro e disse: Me aguardem. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que dava para ouvir o zumbido das lâmpadas fluorescentes. Mais tarde, a diretora Marta o recebeu em sua sala. Leu os documentos em silêncio. Engoliu seco. Sr. Osman, isso é uma intimação federal. É um convite para colaborar. Antes que vire outra coisa. Ela não sabia como reagir. Apenas assentiu, pálida. No fim do dia, Raquel puxou Aminata para o lado. Era ele, né? Aminata olhou pela janela e viu o carro preto se afastando lentamente. Era. Raquel sorriu, quase sem acreditar. Seu pai parece um daqueles homens que não precisam levantar a voz. Ele nunca precisou. Era pouco depois das 11 da manhã. O segundo intervalo começava, e os alunos se espalhavam pelo pátio central da Escola Estadual Dr. Osvaldo Duarte como sempre faziam, em grupos, com os celulares na mão, trocando olhares, risadas ou apenas tentando sobreviver a mais um dia. Mas naquela sexta-feira, algo rompeu a rotina. Primeiro veio o som, um estrondo ao longe, como um trovão vindo rápido demais para ser natural. Depois, uma vibração no chão. Livros tremendo sobre as mesas. Cabeças se virando ao mesmo tempo em direção ao céu. E então, ele surgiu. Um helicóptero preto, com um brasão discreto da Secretaria Nacional de Segurança e marcações numéricas que ninguém na escola saberia decifrar, sobrevoou o campo de futebol e começou a descer. O vento das hélices espalhou poeira, folhas,
Papéis e gritos por todo o pátio. Alunos correram para as janelas. Alguns gravavam com o celular, outros só olhavam, em choque. Professores tentavam conter o tumulto, mas era inútil. O campo, os corredores e os olhares se tornaram um único palco. No meio disso tudo, caminhando com calma até o gramado, estava Bacari Osma. Paletó cinza. Postura ereta. Passos firmes. E a presença de quem não precisa levantar a voz para ser ouvido. Do helicóptero, desceram 2 agentes de roupa civil, com fones no ouvido. Um terceiro trazia uma pasta. Nenhum deles falou com a diretoria. Eles sabiam exatamente o que fazer, e com quem. Raquel segurou o braço de Aminata na janela do 2º andar. É ele de novo. E agora, com o helicóptero? Aminata não respondeu. Os olhos fixos no pai, como se tudo ao redor tivesse sumido e só restasse aquele momento. Bacari parou diante do grupo de alunos que se aglomerava ao redor do campo. Sua presença chamava a atenção por onde passava. E então, como se tivesse sido guiado por radar, encontrou com os olhos Rafael, Léo e Bruna, no canto esquerdo do pátio, rindo, mas tensos. Ele caminhou até eles, sem pressa. Quando parou a poucos metros de distância, ergueu a mão e falou em voz alta, não em português, mas em somali. Kovaa Magaranayan e Vaktigodu da Mamanayo. Esses aí, não sabem que o tempo deles está acabando. Os alunos ao redor silenciaram. Mesmo sem entender a língua, sentiram o peso. Rafael tentou manter a pose. Você não pode simplesmente aparecer aqui e mandar em tudo. Mas a voz saiu falha. Bacari respondeu com calma, olhando direto nos olhos dele. Não preciso mandar. Só preciso apontar. E apontou. Os agentes se moveram. Um deles mostrou rapidamente uma credencial, rápida demais para ser lida, mas oficial o suficiente para que ninguém ousasse contestar. Rafael, Léo e Bruna foram cercados. Vocês 3. Agora. Interrogatório preliminar. Ordem Federal. Bruna gritou. Isso é um absurdo. Isso é uma escola. Léo tentou se esquivar, mas foi contido sem agressividade, apenas com precisão. Rafael não disse nada. Apenas olhou para Aminata, à distância, como se finalmente entendesse, tudo havia mudado. Enquanto eram levados, Bacari se virou devagar. Encarou a multidão de rostos nas janelas, nos corredores, no pátio. Não sorriu. Mas seu silêncio falou. Mais tarde, enquanto a poeira ainda pairava no ar e o helicóptero voltava a subir, a diretora Marta tentava entender o que tinha acontecido. Um assessor do núcleo regional da Secretaria de Educação sussurrou. Confirmado. Foi uma operação legal. O agente envolvido tem autorização direta da Equipe Federal de Proteção a Menores. Ela se encostou na parede. O rosto em choque. Raquel, ao lado de Aminata, olhava para o campo agora vazio. Ele só apontou, e o mundo obedeceu. Aminata fechou os olhos. E, pela primeira vez, sentiu paz dentro da escola. Nas horas que se seguiram ao pouso do helicóptero e ao interrogatório dos 3 alunos, a Escola Estadual Dr. Osvaldo Duarte mergulhou num estado de confusão silenciosa. A maioria dos professores evitava comentar. A diretora se trancou na sala dela. E os alunos? Sabiam apenas de uma coisa: nada mais seria como antes. Mas ninguém sabia, de fato, quem era Bacari Osma. Nem mesmo Aminata. Ela o chamava de pai. Mas além das memórias quebradas e das poucas cartas que Zara guardava numa caixa antiga, não sabia muito sobre ele. Era uma ausência presente. Uma figura que morava mais no silêncio da casa do que nas fotografias do passado. Isso começou a mudar naquela noite. Enquanto Raquel navegava por fóruns estudantis online, encontrou um tópico num site de jornalismo investigativo independente. O título era direto. O homem por trás do helicóptero, quem é Bacari Osma? Clicou. E leu em voz alta para Aminata. O nome completo dele aparece em arquivos diplomáticos da ONU, em missões de campo entre 2004 e 2011. A partir de 2013, ele é transferido para território brasileiro como parte de um acordo bilateral de integração de agentes internacionais com histórico militar e perfil tático. Em 2016, é incorporado a um projeto de inteligência interna com status de consultor em segurança nacional e proteção civil. Aminata ficou imóvel.
Segurança nacional? Raquel continuou. Tem mais. O autor da matéria diz que Bacari recebeu, há 2 anos, autorização especial para acionar protocolos federais de resposta a ameaças institucionais, principalmente aquelas envolvendo violação de direitos humanos contra menores. Ele pode, literalmente, ativar uma força de intervenção sem precisar passar pelos canais tradicionais. Aminata se levantou, andou pelo quarto com passos lentos. Não sabia se sentia medo, orgulho ou um arrepio que misturava os dois. Então ele, usou isso por minha causa? Raquel fechou o notebook. O rosto sério. Sim. E também porque o que fizeram com você não foi um caso isolado. Foi um sintoma de algo muito maior. E ele sabia. Na manhã seguinte, a confirmação veio do alto. Durante uma coletiva de imprensa convocada às pressas em Brasília, um representante do Ministério da Justiça leu um comunicado. Com base em relatos, registros documentais e evidências de omissão institucional, foi autorizada uma operação especial conduzida sob a coordenação do agente consultor Bacari Osma. A ação visa mapear e intervir em casos sistemáticos de discriminação, violência e negligência dentro do ambiente escolar. Trata-se de uma iniciativa inédita, com abrangência nacional. As imagens de Bacari caminhando pelo campo da escola, em silêncio e com olhar fixo, foram transmitidas nos principais jornais do país. Manchetes pipocavam. Como um pai transformou uma denúncia escolar em política pública? A resposta estava no histórico dele. Na capacidade de enxergar o que ninguém queria ver. E na intolerância absoluta a qualquer forma de abuso, mesmo os sutis. Especialmente os sutis. Enquanto isso, dentro da escola, os efeitos começaram a aparecer. A diretora Marta foi afastada. O vice também. 3 professores receberam notificações formais por conivência com práticas discriminatórias. A escola foi colocada sob intervenção pedagógica, com apoio direto de um Comitê Federal de Ética e Direitos Educacionais. E Aminata? Deixou de ser vista como a menina calada do fundo da sala para se tornar o estupim de uma virada coletiva. Raquel a observava em silêncio na biblioteca, onde Aminata folheava seu caderno com atenção. Você tem noção do que provocou? Não fiz isso sozinha. Mas só você podia ter começado. Desde o dia em que o helicóptero pousou no campo da escola, a Escola Estadual Dr. Oswaldo Duarte nunca mais foi a mesma. A presença dos agentes federais, a condução dos 3 alunos para interrogatório e o silêncio constrangido da diretora deixaram claro para todos que algo muito maior havia sido acionado. Mas ninguém, nem mesmo Raquel, nem mesmo Zara, sabia realmente quem era Bacari Osma. Exceto talvez, ele próprio. Aminata, porém, ainda carregava uma dúvida latente. E carregava junto com ela o envelope que estava intacto desde a noite em que Khalid Nuru batera a porta da sua casa. Ela o guardara como quem segura uma bomba de tempo. Mas agora, sentada em seu quarto, com o caderno sobre os joelhos e o mundo mudando rápido demais lá fora, sabia que o momento havia chegado. Raquel estava com ela. O quarto permanecia em silêncio. Apenas o som distante dos carros cruzando a avenida lá embaixo. Tem certeza? Perguntou a amiga. Aminata assentiu. Abriu o envelope com cuidado. Dentro, havia uma única folha dobrada em 3 partes. Papel firme. Escrita feita com caneta preta, traço decidido. Ela começou a ler em voz alta. Minha filha, se você está lendo esta carta, é porque algo aconteceu. Algo grave o bastante para eu cruzar o limite que prometi nunca ultrapassar, o limite entre minha vida e a sua. Você não me conhece por inteiro. E isso foi escolha minha. Porque minha presença, por muitos anos, significava risco. Eu não era apenas um pai. Fui oficial da ONU em áreas de guerra. Comandei missões de resgate em lugares onde governos preferiam não entrar. Hoje, trabalho com o governo brasileiro como consultor em contra-terrorismo e segurança estratégica em situações de risco sistêmico. E isso inclui casos como o seu. Raquel segurava a respiração. Aminata seguiu lendo. Durante anos, monitorei ameaças invisíveis. Mas a mais dolorosa delas foi ver minha própria filha se tornar alvo de um sistema que finge proteger. Quando ouvi sua voz naquele áudio, não escutei só a sua dor. Escutei um chamado. E meu instinto, o mesmo que já salvou vidas, gritou por você.
Usei minhas credenciais para abrir uma operação interna. Legal. Controlada. Mas inegociável. A sua escola está agora sob observação direta do Ministério da Justiça. Não apenas pela sua dor, mas por todas as dores que vieram antes e foram ignoradas. Aminata parou por um instante. Os olhos marejados, mas firmes. Raquel continuava em silêncio. E não precisava dizer nada. A carta seguia. Você não precisa me agradecer. Nem tentar entender. Basta saber. Quando você me chamou, eu vim. E por você, viria sempre. Bacari. Silêncio. Depois de alguns segundos, Raquel disse, com a voz quase sussurrando. Ele não é só seu pai. Ele é o tipo de força que se move quando o mundo insiste em ficar parado. Aminata, ainda sem dizer nada, pegou o envelope vazio e o guardou dentro do caderno vermelho, junto das anotações, da dor, agora, da verdade. Na manhã seguinte, a diretora Marta foi formalmente afastada. 3 professores receberam notificações disciplinares. Um relatório completo foi enviado ao Ministério da Educação, baseado em provas reunidas por Bacari e sua equipe, provas que agora alimentavam uma investigação nacional sobre discriminação sistêmica nas escolas públicas brasileiras. A história de Aminata deixava de ser exceção. Tornava-se exemplo. E dentro dela, agora, não havia apenas uma menina tentando resistir. Havia a filha de um homem que fez da luta seu trabalho, e da proteção, seu legado. Foi como se alguém tivesse acendido um fósforo em um campo seco. Em menos de 24 horas após o pouso do helicóptero e a condução de Rafael, Léo e Bruna por agentes federais, o nome Aminata Osman estava em todos os lugares, mesmo sem que ela tivesse publicado uma única palavra. O vídeo do campo de futebol coberto pela poeira das hélices, com Bacari parado diante dos alunos e apontando os responsáveis, viralizou. Começou com a gravação de um celular postada por um colega. Depois, influenciadores, jornalistas e ativistas passaram a compartilhar o momento com legendas como: o dia em que a justiça pousou. Ela chamou. Ele veio. E o Brasil ouviu. Não é só sobre bullying. É sobre o medo de ver alguém que não se dobra. A hashtag Somos Todos Aminata chegou aos assuntos mais comentados nas redes sociais em menos de um dia. Jornais impressos e portais digitais estamparam manchetes impactantes. Estudante imigrante denuncia racismo estrutural e mobiliza a ação federal. Operação inédita investiga escola pública por omissão em crimes de ódio. Aminata, que sempre evitou os holofotes, passou a ser o centro de uma discussão que ultrapassava os muros da escola. O que ela viveu se tornava símbolo de algo muito maior. A falência de um sistema educacional diante da dor de quem mais precisa ser protegido. Enquanto isso, os 3 agressores foram oficialmente incluídos em um inquérito federal. O Ministério Público os enquadrou por prática de crime de ódio e assédio moral sistemático contra menor imigrante. O caso foi encaminhado para uma vara especializada em infrações escolares com motivação racial. Rafael, antes altivo e provocador, apareceu em uma imagem desfocada saindo do Fórum da Infância e Juventude, com o capuz cobrindo metade do rosto e os olhos baixos. Bruna e Léo desapareceram das redes sociais. Suas famílias contrataram advogados. Um deles, entrevistado por uma emissora local, tentou justificar. São adolescentes. Erraram. Mas não são criminosos. Mas ninguém parecia disposto a ouvir desculpas vazias. A escola recebeu técnicos do Ministério da Educação para uma auditoria emergencial. Foram encontrados relatórios ignorados, denúncias arquivadas e e-mails nunca respondidos, formando um retrato de negligência institucional sistemática. No meio disso tudo, Aminata permanecia em silêncio, não por medo, mas por escolha. Raquel, que agora respondia a dezenas de mensagens de jornalistas, dizia a todos: ela não quer fama. Ela quer justiça. E quer garantir que ninguém mais passe pelo que ela passou. Zara acompanhava o crescimento da história com um misto de apreensão e orgulho. À noite, às vezes, segurava a mão da filha sem dizer nada. Apenas ali, presente. Como quem entende que uma menina tão jovem não deveria carregar o peso de um país, mas carrega mesmo assim, porque não teve alternativa. Bacari não voltou a aparecer em público. Mas seus rastros ainda estavam por toda parte.
Agentes continuavam na escola, discretos. A equipe que ele ativou produziu um relatório de 42 páginas sobre falhas no sistema educacional brasileiro em lidar com racismo e xenofobia dentro do ambiente escolar. O documento circulava nos bastidores de Brasília, ganhando apoio de parlamentares e ONGs. E Aminata? Ela escrevia. No mesmo caderno vermelho. As páginas agora vinham preenchidas não apenas com dor, mas com esperança, reflexão e poder. Hoje, vi meu nome ser dito por pessoas que nunca me viram. Mas o que eu mais quero é que enxerguem os que ainda estão em silêncio. Que escutem antes de precisar ver um helicóptero pousar. No fim da semana, uma escola de Porto Alegre pediu autorização para ler seu texto em assembleia. Um grupo de meninas muçulmanas de Salvador criou um clube de escrita chamado A Voz de Aminata. Professores do interior de Minas passaram a usar sua história em aulas sobre cidadania e empatia. Ela não era mais invisível. Era símbolo. Mas mais do que isso, era real. Uma garota que teve a coragem de existir num mundo que, a todo momento, dizia para ela desaparecer. Foi como se alguém tivesse acendido um fósforo em um campo seco. Em menos de 24 horas após o pouso do helicóptero e a condução de Rafael, Léo e Bruna por agentes federais, o nome Aminata Osman estava em todos os lugares, mesmo sem que ela tivesse publicado uma única palavra. O vídeo do campo de futebol coberto pela poeira das hélices, com Bacari parado diante dos alunos e apontando os responsáveis, viralizou. Começou com a gravação de um celular postada por um colega. Depois, influenciadores, jornalistas e ativistas passaram a compartilhar o momento com legendas como: o dia em que a justiça pousou. Ela chamou. Ele veio. E o Brasil ouviu. Não é só sobre bullying. É sobre o medo de ver alguém que não se dobra. A hashtag Somos Todos Aminata chegou aos assuntos mais comentados nas redes sociais em menos de um dia. Jornais impressos e portais digitais estamparam manchetes impactantes. Estudante imigrante denuncia racismo estrutural e mobiliza a ação federal. Operação inédita investiga escola pública por omissão em crimes de ódio. Aminata, que sempre evitou os holofotes, passou a ser o centro de uma discussão que ultrapassava os muros da escola. O que ela viveu se tornava símbolo de algo muito maior, a falência de um sistema educacional diante da dor de quem mais precisa ser protegido. Enquanto isso, os 3 agressores foram oficialmente incluídos em um inquérito federal. O Ministério Público os enquadrou por prática de crime de ódio e assédio moral sistemático contra menor imigrante. O caso foi encaminhado para uma vara especializada em infrações escolares com motivação racial. Rafael, antes altivo e provocador, apareceu em uma imagem desfocada saindo do Fórum da Infância e Juventude, com o capuz cobrindo metade do rosto e os olhos baixos. Bruna e Léo desapareceram das redes sociais. Suas famílias contrataram advogados. Um deles, entrevistado por uma emissora local, tentou justificar. São adolescentes. Erraram. Mas não são criminosos. Mas ninguém parecia disposto a ouvir desculpas vazias. A escola recebeu técnicos do Ministério da Educação para uma auditoria emergencial. Foram encontrados relatórios ignorados, denúncias arquivadas e e-mails nunca respondidos, formando um retrato de negligência institucional sistemática. No meio disso tudo, Aminata permanecia em silêncio, não por medo, mas por escolha. Raquel, que agora respondia a dezenas de mensagens de jornalistas, dizia a todos: ela não quer fama. Ela quer justiça. E quer garantir que ninguém mais passe pelo que ela passou. Zara acompanhava o crescimento da história com um misto de apreensão e orgulho. À noite, às vezes, segurava a mão da filha sem dizer nada. Apenas ali, presente. Como quem entende que uma menina tão jovem não deveria carregar o peso de um país, mas carrega mesmo assim, porque não teve alternativa. Bacari não voltou a aparecer em público. Mas seus rastros ainda estavam por toda parte. Agentes continuavam na escola, discretos. A equipe que ele ativou produziu um relatório de 42 páginas sobre falhas no sistema educacional brasileiro em lidar com racismo e xenofobia dentro do ambiente escolar. O documento circulava nos bastidores de Brasília, ganhando apoio de parlamentares e ONGs. E Aminata? Ela escrevia. No mesmo caderno vermelho. As páginas agora vinham preenchidas não apenas com dor, mas com esperança, reflexão
e poder. Hoje, vi meu nome ser dito por pessoas que nunca me viram. Mas o que eu mais quero é que enxerguem os que ainda estão em silêncio. Que escutem antes de precisar ver um helicóptero pousar. No fim da semana, uma escola de Porto Alegre pediu autorização para ler seu texto em assembleia. Um grupo de meninas muçulmanas de Salvador criou um clube de escrita chamado A Voz de Aminata. Professores do interior de Minas passaram a usar sua história em aulas sobre cidadania e empatia. Ela não era mais invisível. Era símbolo. Mas mais do que isso, era real. Uma garota que teve a coragem de existir num mundo que, a todo momento, dizia para ela desaparecer. A explosão da história de Aminata não parou nos portais de notícias nem nas hashtags virais. O impacto reverberou direto pelos corredores da Escola Estadual Dr. Osvaldo Duarte, onde o que antes era ignorado agora se tornava insuportável. As primeiras consequências foram internas. A diretora Marta, já afastada, teve seu contrato oficialmente rescindido após a divulgação do relatório da equipe de intervenção federal. O documento apontava falhas graves de conduta, omissão consciente e negligência reiterada no tratamento de denúncias de racismo e bullying. 2 coordenadores pedagógicos também foram desligados. Um deles era o mesmo que, semanas antes, havia aconselhado Aminata a não levar tão a sério piadas de adolescentes. Outros membros do corpo docente foram chamados para prestar depoimentos sobre seus próprios silêncios. As reuniões, antes formais e vazias, tornaram-se tensas, recheadas de olhares baixos e pedidos de desculpas tardios. Alguns professores passaram a abordar temas como preconceito, exclusão e identidade nas aulas, tentando, em discussões improvisadas, reparar o que ignoraram por tempo demais. Mas para Aminata, nenhuma demissão apagava o que foi vivido. E nenhum documento devolveria as horas que passou trancada no vestiário. As risadas. Os insultos. A ausência de reação de quem deveria protegê-la. Ela continuava indo à escola. Discreta. Firme. Com o caderno vermelho de sempre debaixo do braço. E a sensação de que agora, por mais que ainda doesse, havia espaço para continuar. Quem não permaneceu em silêncio foi Raquel. Na semana seguinte à operação, ela foi convidada por um canal nacional para uma entrevista especial sobre juventude, diversidade e resistência. Aceitou com relutância. Mas ao vivo, diante das câmeras, deixou que suas emoções tomassem conta. A apresentadora começou. Raquel, você foi uma das primeiras pessoas a apoiar Aminata. O que te motivou? Raquel engoliu seco antes de responder. Ela me lembrava o que é ser diferente num lugar que exige que todos sejam iguais. Eu não a ajudei porque sou corajosa. Eu a ajudei porque já estive sozinha também. E sabia como doía. A entrevistadora sorriu, suave. E como você descreveria a Aminata hoje? Raquel respirou fundo. Ela é um farol. Do tipo que brilha mesmo quando tentam cobrir com névoa. Nunca quis ser símbolo de nada. Só queria paz. Mas quando o mundo não deu isso a ela, ela não gritou. Ela escreveu. E o silêncio dela fez mais barulho que 1000 discursos. O vídeo da entrevista foi compartilhado milhares de vezes. O trecho mais citado era uma frase dita já no fim. Ser amiga da Aminata me ensinou que empatia não é entender tudo, é estar. E ela me ensinou a estar, com firmeza. Aminata assistiu à entrevista sozinha, em seu quarto. Ao final, escreveu no caderno. A Raquel me viu antes que eu me visse. E ficou do meu lado mesmo quando eu não sabia se queria companhia. Isso é amizade. E também é coragem. Na escola, alunos começaram a se organizar em grupos de escuta, rodas de conversa e clubes de apoio. Inspirados por ela, e por Raquel. Um cartaz foi colado na entrada do pátio. Não estamos mais em silêncio. E não estamos mais sozinhos. Mesmo os que antes zombavam agora caminhavam mais devagar pelos corredores. Rafael, Léo e Bruna seguiam afastados, sob investigação, isolados, observados. Os colegas que os defendiam, sumiram como fumaça depois da chuva. Aminata sabia que aquilo não era o fim. Mas, pela primeira vez, parecia um recomeço. O inverno chegou mais cedo naquele ano. As árvores ao redor da Escola Estadual Dr. Osvaldo Duarte perderam suas folhas como se estivessem aliviando o peso de meses acumulados. O frio não era mais só climático. Era simbólico.
Era o fim de um ciclo. Mas dentro da escola, algo novo florescia. Onde antes havia tensão nos corredores, agora havia olhares atentos. O medo começava a dar lugar à escuta. A culpa institucional cedia espaço, mesmo que devagar, à mudança. E no centro dessa transformação, estava Aminata Osman. Ela não havia sido eleita. Não pediu votos nem se lançou como candidata. Mas, de forma natural, passou a ser consultada para tudo: reuniões do novo Comitê de Ética Estudantil, revisão do regimento interno, organização de eventos. Sempre era ouvida. Sempre contribuía. Com poucas palavras, mas muita presença. Raquel dizia que ela havia se tornado bússola. Você não precisa apontar o norte. Só precisa continuar firme. A gente segue você. A direção, agora sob liderança interina, convidou Aminata a representar a escola numa conferência municipal sobre inclusão, justiça social e direitos civis na educação. Ela hesitou antes de aceitar. Nunca tinha falado para mais de 3 pessoas sem sentir a voz falhar. Zara ajudou com o discurso. Raquel revisou os trechos mais sensíveis. O caderno vermelho virou rascunho e roteiro. No dia da apresentação, Aminata subiu ao palco montado no auditório da Universidade Estadual de Campinas. As luzes eram intensas. Os olhos, muitos. Diretores, professores, estudantes, jornalistas. Ela parou diante do microfone, por um momento, fechou os olhos. Quando abriu, estava pronta. Meu nome é Aminata Osman. Tenho 14 anos. E por muito tempo, achei que meu único objetivo era sobreviver à escola. O silêncio foi imediato. Quando entrei pela primeira vez naquele prédio, não queria ser notada. Tentei andar nas bordas, falar pouco, me vestir como os outros. Mas nenhuma dessas coisas me salvou do olhar de quem já tinha decidido quem eu era. Ela respirou fundo. Eu ouvi insultos. Eu fui empurrada. Eu fui ignorada. Mas o que mais doeu foi quando os adultos que deviam me proteger escolheram o silêncio. Vários rostos na plateia desviaram os olhos. Mas eu descobri que o silêncio também pode ser força. Que escrever o que eu não conseguia dizer foi meu primeiro ato de resistência. E que cada palavra que registrei me trouxe até aqui. Ela levantou o caderno vermelho. Este caderno não é um diário. É uma prova. De que toda dor tem história. De que toda história merece escuta. E de que nenhuma escola pode se dizer educadora se não protege seus alunos de serem quebrados por dentro. Aplausos. Fortes. Alguns de pé. Aminata concluiu com voz firme. Não estou aqui para ser símbolo. Estou aqui para lembrar que, se uma menina com medo pôde transformar sua dor em mudança, qualquer um de vocês pode, e deve, fazer o mesmo. Na saída, uma professora a abraçou chorando. Um aluno do 8º ano pediu um autógrafo no caderno dele. Um vereador disse que queria levá-la para falar em uma audiência pública na Câmara Municipal. Mas Aminata não se deixou levar pelo brilho. Ao voltar para casa, guardou o caderno com cuidado, jantou com a mãe e voltou a escrever. Falar em voz alta doeu. Mas foi como tirar uma pedra da garganta. Ainda pesa. Mas agora, não sufoca mais. Na escola, um novo cartaz apareceu colado na porta da biblioteca. Sala de escuta. Sala de acolhimento. Aqui, a palavra de todos importa. Assinado. Coordenação Estudantil. Representante, A. Osman. Quando o convite chegou, impresso em papel grosso com selo dourado e letras timbradas da Presidência da República, Zara pensou que fosse um erro. Deixou a carta sobre a mesa e a olhou como quem encara um espelho antigo, cheio de lembranças que nunca imaginou que voltariam. Aminata leu o texto 2 vezes em silêncio. Temos a honra de convidá-la, Aminata Osman, para participar da Cúpula Nacional pela Equidade na Educação, em Brasília, como representante de jovens líderes na luta por justiça e inclusão nas escolas públicas do Brasil. No rodapé, uma nota manuscrita. Esperamos contar com sua voz. Ela já moveu mais que muitos decretos. Gabinete da Presidência. Raquel foi a primeira a reagir com euforia. Você vai conhecer o presidente. Aminata apenas sorriu, discreta, e murmurou. Mais importante que isso, eu vou falar. Dias depois, a passagem foi emitida. A roupa escolhida. O discurso ensaiado.
Mas até o último instante, Aminata manteve a simplicidade que a definia. Nada de ternos alinhados, saltos altos ou frases ensaiadas. Levou apenas o que sempre a guiou, o caderno vermelho, agora mais gasto, mais valioso do que nunca. O salão de conferência no Palácio do Planalto estava lotado. Mais de 2.000 pessoas presentes, educadores, parlamentares, estudantes, representantes de organizações sociais, jornalistas, figuras públicas. A cúpula havia se tornado um evento de alcance nacional. E o nome de Aminata era um dos mais aguardados. Quando o mestre de cerimônias anunciou: "Com vocês, uma jovem cuja coragem expôs feridas históricas no sistema, e cuja voz inspirou um país, senhoras e senhores, Aminata Osman." O auditório silenciou. Ela subiu ao palco com passos tranquilos. Trazia o caderno nas mãos. Parou em frente ao púlpito. Olhou para o público. Respirou fundo. Eu cresci achando que silêncio era sinônimo de sobrevivência. E por muito tempo, acreditei que o melhor que eu podia fazer era desaparecer nos cantos da sala, nos últimos bancos do ônibus, nas sombras dos corredores da escola. Pausou. A plateia não respirava. Mas eu descobri que, quando a gente escreve o que sente, mesmo que ninguém leia, a gente já não está mais calada. Ergueu o caderno. Esse caderno me salvou. Porque foi nele que eu disse tudo o que ninguém queria ouvir. E quando finalmente escutaram, perceberam que eu não estava falando só por mim. Ela olhou para a primeira fila, onde o presidente do Brasil a observava com atenção e respeito. Eu não sou exceção. Eu sou exemplo. E isso não me torna especial. Me torna urgente. Porque ainda há milhares de estudantes que sofrem em silêncio. Que choram sozinhos. Que são calados por olhares, por risos, por portas fechadas. Aplausos começaram tímidos. Depois cresceram. Firmes. Por isso, eu peço, que escutem antes que alguém precise gritar. Que hajam antes que alguém desista. Que lembrem que educação não é só ensinar português e matemática. É ensinar humanidade. Finalizou com uma frase simples, mas definitiva. Eu não sou a história inteira. Mas sou o começo de muitas que ainda vão ser escritas. A ovação foi imediata. Aminata desceu do palco com os olhos marejados. Zara a esperava nos bastidores, segurando o choro. Raquel, ao lado, chorava sem esconder. Mais tarde, durante o coquetel reservado aos convidados de honra, um assessor a conduziu até uma sala discreta e iluminada. Ali, o presidente a aguardava. Ele se levantou, apertou a mão de Aminata com sinceridade e disse: "Você nos lembrou que coragem não tem idade. Obrigado por sua voz. O país te escutou. E se transformou com ela." Aminata respondeu: "Eu só fiz o que precisava. Como qualquer filha faria, quando o mundo vira as costas." Antes de partir, o presidente lhe entregou uma edição especial da Constituição Brasileira. Para quando você quiser mudar mais que palavras. Para quando quiser escrever leis. O tempo passou como passa para quem aprende a respirar depois do vendaval, devagar, mas firme. A chuva fina caía do lado de fora da janela, escorrendo pelas folhas das árvores do bairro. O mundo estava calmo naquela manhã de março. Dentro do pequeno estúdio improvisado com estantes de livros, quadros com frases sublinhadas e uma escrivaninha de madeira clara, Aminata Osman, agora com 16 anos, terminava de escrever a última linha de seu livro. O título aparecia em letras grandes na folha de rosto, manuscritas com delicadeza. A menina que mudou tudo. Ela sorriu sozinha. Fez questão de escrever o livro à mão antes de digitá-lo, como fazia desde o início. Como se, ao encostar a caneta no papel, pudesse sentir o peso e a leveza de cada lembrança. Na última página, desenhou um pequeno helicóptero sobrevoando uma escola cercada por árvores balançando ao vento. Fechou o caderno devagar. A mesma capa vermelha, agora marcada pelo tempo, com os cantos desgastados e uma mancha de café que nunca saiu. Era mais que um objeto. Era a testemunha silenciosa de tudo o que viverá, e a ponte que unia a menina silenciada à jovem que agora contava sua história ao mundo. Ao lado do caderno, repousava um contrato editorial assinado. Seu livro seria publicado na primavera. Parte dos lucros iria para um fundo de apoio a estudantes vítimas de discriminação escolar.
A outra parte, Aminata pediu para ser destinada à criação de clubes de escuta ativa em escolas públicas. Raquel, agora coautora de projetos sociais e sua amiga inseparável, cuidava da divulgação. Zara administrava os compromissos com o carinho e a firmeza que só uma mãe conhece. E Bacari? Ele voltará às sombras. Mas sempre deixava rastros, uma flor somali deixada na varanda. Um cartão sem remetente com um verso sublinhado. Um envelope com mapas de escolas ainda invisíveis. Aminata olhou para a janela. As árvores dançavam com o vento. Ao longe, crianças desciam de um ônibus escolar. Algumas usavam turbantes coloridos. Outras carregavam mochilas maiores que os próprios corpos. Riam, corriam. E, por um instante, tudo parecia em paz. Ela fechou os olhos. Inspirou. E então, ao fundo, quase imperceptível, ouviu o som inconfundível de hélices cortando o céu. Longe, mas presente. Aminata abriu os olhos devagar. O sorriso cresceu. Não de espanto, mas de reconhecimento. Ela sabia o que significava. Não para ela, mas para outra menina. Em outra escola. Em outra cidade. Que talvez, agora, estivesse escrevendo as primeiras palavras da própria resistência. Aminata se levantou, pegou o caderno e caminhou até a estante. Colocou-o entre dois livros espessos, como quem confia um segredo em boas mãos. Antes de sair do quarto, parou e sussurrou. Vai em paz, pequena. Ele ouviu você também. E foi. Se essa história tocou você, compartilhe. Porque existem Aminatas em todos os lugares, esperando serem vistas, ouvidas, protegidas. Em Emoções em Contos, acreditamos no poder da narrativa para transformar o silêncio em voz, a dor em coragem e o medo em esperança. Deixe seu comentário. Conte sua história. Ou apenas diga, eu também estou aqui. E nunca se esqueça, às vezes, é uma única palavra, escrita ou dita, que muda tudo. Nos vemos na próxima história. E até lá, escute o silêncio. Ele tem muito a dizer.